Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer tê-lo aqui conosco nessa edição, mais uma edição do Prosa Educativa. Um papo muito bacana com você, professor, professora, educador, educadora, pai, mãe, enfim, quem está nos assistindo. É um prazer muito grande e hoje o nosso papo é mais do que especial. É um papo que eu adoro. Particularmente, é um dos temas que eu sempre estudo, já fui até comentarista da Rádio CBN sobre esse tema, que é sobre trabalho, sobre carreira, sobre empregabilidade. E eu trago nesse dia uma convidada muito especial, porque é uma amiga do coração, mas é famosa, ela é uma amiga famosa. Como é bom ter amigos famosos aí, né? Ela é psicóloga, ela é mestre em educação, é especialista em recolocação e carreira. E ela é top voice do LinkedIn, ou seja, é um dos nomes do LinkedIn. É palestrante, professora do MBA, escritora, tem um livro fantástico chamado Você de Emprego Novo. Ela é minha querida amiga, colunista da Starts, a Thaís Targa. Oi, Thaís! Oi, nossa, essa apresentação aí, vou te contratar, hein, Renato, para me promover, adorei. Pois é, mas é que é uma apresentação especial porque é uma amiga de Sim, longa data. Então a gente vai conversar verdade. agora sobre carreira. E você, então, é o nosso convidado para ficar com a gente, porque o assunto hoje vai render. Agradeço muito essa recepção, sempre calorosa, e vamos para cima, vamos entregar muito conteúdo. É isso aí, eu estou retribuindo, porque eu já participei do podcast da Thaís. A Thaís, como eu falei, é uma amiga de longa data. Quando eu fui para o reitor universitário, eu contratei a Thaís para implantar um projeto que era um sonho, que é um projeto de carreira na universidade, e foi um sucesso. Então eu conheço a Thaís, não só a Thaís, que talvez muitos de vocês conhecem, pelo LinkedIn, pelas redes sociais, pelo podcast, mas eu conheço a Thaís trabalhando, muito novinha ainda, ela tá linda, tá jovem, mas na época ela era uma meninota, eu também, né? Sim, Digamos de né? Éramos, passagem, somos ainda. somos ainda, mas naquela época nós éramos de idade cronológica, hoje a gente disfarça um pouco, né? Mas, Thaís, que bom tê-la aqui. Eu já começo numa pergunta, assim, acho que muito importante. Você é de uma geração diferente daquela geração que você lida hoje com muitos Sim. jovens. Quais as diferenças entre que você observa dessa geração que está hoje no mercado de trabalho, principalmente os que estão entrando no mercado de trabalho, com aquela geração da década de 90, 2000, que ainda tinha aquele paradigma de estabilidade no emprego, de ficar muito tempo numa empresa? Mudou isso de fato, Thaís? Mudou drasticamente. Na verdade, essa geração, a gente pode dizer que são os nossos filhos, né? É Eu a costumo geração. dizer são os filhos dos pais tatuados. Exatamente. A gente se dedicou muito ao trabalho, a gente queria uma estabilidade, a gente estudou e acabou tendo até menos filhos, né? Então as famílias estão mais enxutas e acabou privilegiando de alguma forma o jovem no quesito de estudo. Hoje é menos comum você olhar até para as classes menos favorecidas e encontrar jovens que estejam estudando e trabalhando desde cedo. Então, porque a família teve menos filho e você pensa, eu não quero que ele viva o que eu vivi, eu quero que ele se dedique ao estudo, quero que ele faça um segundo idioma, quero que ele tenha mais tempo aí se preparando para entrar no mercado de trabalho. Daí o jovem entra um pouco mais tarde no mercado de trabalho e hoje ele entra muito mais consciente e não tendo o trabalho como centralidade na vida dele. Ele quer trabalhar, ele deseja estar ali lutando, às vezes pelo primeiro emprego, mas ele quer também viver de acordo com os valores dele, ele não tem tanta necessidade de posse. A nossa geração eu queria ter meu carro, eu queria ter meu apartamento, eu me afundava em dívidas se fosse necessário e aguentava aquele trabalho mais tóxico para honrar todos os meus compromissos financeiros. E muitos jovens hoje moram com os seus pais, acabam não tendo tanta responsabilidade financeira e não tendo grandes ambições no sentido, para que eu vou me matar para comprar um apartamento se quando eu quiser me hospedar bem eu tenho Airbnb, eu tenho Uber, eu não preciso nem dirigir hoje. Tem muito jovem que não quer
tirar a carteira de motorista. E às vezes eles entram no mercado de trabalho com uma visão fantasiosa da vida, né? Eu quero viver o meu propósito, eu quero contribuir mais para o mundo, e muitas vezes não se identificam com atividades mais operacionais e acabam tendo um nível de resiliência por todo esse contexto até um pouco menor que as outras gerações. Só que também é o jovem que hoje nasceu dominado pela tecnologia, nós tivemos que aprender, né? Nós tivemos que... Eu não sou nativa na tecnologia, eu fiz curso de datilografia. Você é analógica como eu, então. Analógico, Nós vintage, somos né? nativos analógicos. E o jovem já veio com toda essa tecnologia, então hoje ele entrega muito mais também, ele é muito mais conectado, ele consegue concatenar mais informações, consegue aprender rapidamente linguagens de programação, consegue se virar muito melhor no quesito tecnologia. E a gente tem que lembrar também que existem jovens que têm uma mentalidade de profissionais maduros e profissionais maduros que também têm uma mentalidade mais jovem, né? Então, hoje a gente observa que está tudo meio junto, misturado. Você acha que o jovem acaba influenciando, então, quando ele entra numa empresa e ele trabalha com líderes mais maduros? Esses líderes mais maduros, às vezes, têm uma resistência de lidar com os jovens, porque os jovens, eles têm um outro tipo de comportamento, outros valores, inclusive, porque, como você falou, a geração analógica, a geração vintage, Sim. ela carrega ainda aquela questão do emprego, do cargo, talvez de alguns artefatos que representem o cargo, e não só o status, né? Ter o seu carro próprio, ter o seu, dizer que você tem um apartamento. Concordo com você que essa geração hoje já não coloca isso como na escala de valores como nós colocávamos, né? É uma questão, às vezes, secundária. Mas não há um conflito entre essas gerações dentro das organizações? Você não sente quando você vai conversar com quem contrata? Ele já não te dá um briefing de que ele não quer isso ou aquilo, ou de quem é contratado, mais jovem, reclamando dos seus líderes? Sim, a gente percebe uma falta de sincronicidade ali entre os perfis. E eu muitas vezes, agora eu faço recrutamento e seleção também, a pessoa fala, pode ser perfil mais jovem, porém eu gostaria de ter um jovem que já é casado, que tem filhos, que tem Ele contas já tem para já tem um pagar. porém para dizer, eu tenho restrições. Eu tenho restrições, no sentido de pensar que talvez o jovem não seja tão comprometido quanto a geração anterior, que ele vá desistir do trabalho por nada, que ele não saiba também, às vezes, ouvir feedback, né? E isso tem um viés, e muitas vezes eu me pego com esse pensamento extremamente preconceituoso, porque tem muito jovem aí talentoso, que entrega mais, que é comprometido e que está arrebentando dentro das organizações. Então a gente tem que também ter a nossa meia-culpa, né? Não entrar no sentido só de julgar, e entender que o jovem tem uma outra relação com o trabalho e que talvez essa relação seja muito mais saudável do que a relação que a gente tem, que a gente tinha, e que por conta disso as empresas estão mudando, por conta disso as empresas estão se preparando, estão implementando estratégias de retenção, de motivação, no sentido de não perder grandes talentos, né? Então a gente vê que tá acontecendo uma revolução no mercado de trabalho. Eu fico muito feliz porque tem algumas empresas que eram castradoras, né? Aquela empresa que, se você entrasse lá, você ia ganhar bem, você ia ter bônus agressivo, mas você ia sofrer, você ia trabalhar manhã, tarde e noite, você ia provavelmente passar por algum tipo de assédio, e mesmo essas empresas estão passando por mudanças culturais para não ficarem realmente vazias de talentos. Então, a gente tem que também botar a mão na consciência e entender que é um movimento de mercado, entender que a gente tem os dois polos, né? Às vezes o jovem completamente descomprometido ou o jovem comprometido, e a gente enxergar o que isso também está mostrando para a gente, que é diferente da nossa relação com o trabalho, sabe, Renato? Mas, Thaís, eu tenho alguns empresários ou mesmo líderes que às vezes que reclamam, e eu às vezes sinto também,
que o jovem hoje é menos paciente. Então, ele chega no mercado de trabalho, ele chega numa empresa com um salário X, com um cargo Y, e nós esperávamos, às vezes, 2, 3 anos para uma promoção, para uma remuneração diferente, para uma conquista, ou seja, tinha todo um tempo, né? Hoje eu vejo que é uma geração apressada, Sim. né? Apressada na promoção, apressada, cansa rapidamente da função, ela enjoa, porque como ele tem, os jovens de hoje, eles têm acesso a muita informação, a muita coisa, a muita novidade, você troca muito, veja, você pode ver a rede social, ela muda a cada pouco o algoritmo, muda a tela de apresentação, ela vai mudando, ou seja, nós somos hoje convidados a estar com o novo o tempo todo, e nem sempre a empresa consegue, a maioria das vezes não consegue, às vezes, proporcionar para esse colaborador, para esse jovem, talvez um modelo de empresa dinâmica que ele gostaria, porque as empresas são engessadas por natureza, tem uma tributação, uma legislação arcaica, nós sabemos que tem, mesmo com uma reforma trabalhista, nós temos uma série de procedimentos adotados, não tem essa liberdade como você gostaria de ter, e muitas vezes nós frustramos esses colaboradores, esses talentos que acabam indo embora, achando que ali fora ele vai encontrar algo melhor, e muitas vezes ele também se decepciona. Como que você vê essa expectativa que esses jovens criam e que a empresa não consegue, muitas vezes, atender? Ou também essa ansiedade, essa pressa que eles têm, para que parece que o mundo vai acabar amanhã. Olha, é uma geração que cresceu jogando videogame, onde ele passava por fases e acontecia muito rapidamente, ele podia recomeçar sempre o jogo do zero. Então é uma geração apressada, o mundo está apressado, só que talvez também as empresas não estejam nessa velocidade exponencial, não consegue acompanhar todo o progresso. Então é uma questão muito sensível. E muitas vezes o jovem, ele entra também no mercado de trabalho quase que alienado, ele não tem noção do que ele vai ter que passar, ele não tem noção do que é um ambiente de trabalho, porque ele não aprendeu isso em outras esferas, ele não aprendeu isso em casa ele foi poupado, ele às vezes não aprendeu isso no ambiente escolar, ele entrou no trabalho mais tarde, então é uma questão de aprendizagem. E hoje a gente já sabe que os jovens que conseguem ter um mentor e ter uma boa relação com os seus superiores e hierárquicos são jovens que dão uma segurada aí na impaciência, porque eles transferem aquela relação, às vezes até mais humana, mais aberta que eles têm com os pais, para um líder, e esse líder, se for um bom líder, ele consegue, através até de informações que vão meio homeopaticamente, ir trabalhando com esse jovem. Então, hoje tá desafiante liderar jovem, mas também você consegue reverter, você consegue, às vezes, numa conversa, numa avaliação de desempenho, mostrar o que é o mundo do trabalho, trazer elementos, trazer cenários. E o jovem hoje, ele não gosta, ele não respeita uma organização cujo líder ele não tem essa proximidade, cujo líder não ganha o seu respeito. Então, é necessário muita conversa, é necessário muitas vezes aconselhamento dentro das empresas, espaço como esse que a gente está tendo agora para discutir sobre essas questões, porque a gente depende dessa mão de obra. E essa mão de obra já está em maioria no mercado de trabalho. Então a gente tem que também fazer a meia-culpa e falar, não, vamos entender a cabeça, por que eles são assim, né? Da onde eles vieram, quem são, como eles se comportam, o que eles realmente querem. E às vezes você consegue, muito aos poucos, ir contornando, trabalhando toda essa expectativa e falando, meu filho, vamos até aqui, ó. O mundo, deixa eu explicar para você como que é o mundo do trabalho, como que era no meu tempo, o que já mudou, o que a gente pode flexibilizar, o que eu vejo de futuro para você daqui para frente. Será que conseguimos construir juntos? Gosto do seu trabalho, gosto de você. E o jovem também, ele depende de muito feedback positivo. Então, hoje, o líder
que não sabe elogiar, o líder que não está junto com a sua equipe, que não faz reforço positivo, ele tende a desmotivar muito facilmente. Eu tenho, assim, é quase uma planilha do Excel para todo dia eu levar um elogio para o time. Mas isso tem a ver, o elogio, com o reforço positivo, porque é uma geração que foi educada com muito reforço positivo, até autores que colocam que foi demais, né? Diferente da minha geração, que nós éramos educados com pouco reforço positivo, era muito mais castigo. Eu lembro que meu pai, quando eu estudava, meu pai nunca me prometeu a bicicleta quando eu passava de ano, mas se eu pegasse recuperação, eu seria castigado com alguma coisa. Então nós tivemos uma mudança drástica no comportamento, na educação em casa, e que se reflete no mercado de trabalho. Nós vamos continuar conversando com a Thaís. Eu quero entender um pouquinho mais sobre esse mercado e quais as orientações que ela vai deixar para os pais também, porque estão com os seus filhos aí para entrar no mercado de trabalho. O que eu oriento meu filho, o que ele tem que... Até na entrevista do emprego, tudo. Isso a gente vai conversar, mas daqui a pouquinho, porque nós temos um intervalinho e a gente já volta aqui no Prosa Educativa, este programa que é todo seu, que é nosso, feito aqui no estúdio do Instituto Casa Grande, em parceria com a TV Evangelizar. Fica aí que a gente já está de volta. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. E voltamos aqui para o Prosa Educativa, um programa da TV Evangelizar e do Instituto Casa Grande, hoje conversando com essa pessoa maravilhosa, especialista em carreira, recolocação. Ela é estrela no LinkedIn, é autora de um livro... Você de emprego Você novo. de emprego novo, eu ia dizer você de emprego certo. Você de emprego novo, a minha querida amiga Thaís Targa. Estamos conversando aqui, Thaís, sobre empregabilidade. Falávamos antes do intervalo sobre um pouco do diagnóstico, né? Fazíamos uma análise dos jovens hoje, mas eu quero ir agora entender como que está esse mercado. Está aberto, estão contratando. Hoje em dia que não tem mais emprego, é empregabilidade, é só PJ, ainda existe CLT. Thaís, explica um pouquinho, você que contrata. Hoje, como que funciona se um jovem quer procurar o primeiro emprego ou uma recolocação? Como que está esse mercado? Olha, o mercado está bem aquecido e a gente hoje fala até mais em trabalhabilidade, porque o mundo o Brasil não absorve mais todo mundo com carteira assinada, todo mundo em contrato CLT. Então, se você vai trabalhar como PJ, como freelance, como consultor, pode ser outras formas aí de você entregar o seu valor e outras formas de você conquistar a sua remuneração. Então, a gente fala que de um lado você precisa de trabalho, independentemente da forma como será contratado, e de outro lado você precisa de remuneração. E a gente tem muita vaga, tem muita oportunidade no mercado de trabalho, só que a maioria dessas vagas pede experiência. E daí chega o jovem, né, que estudou até mais tarde, que às vezes foi poupado de entrar no mercado de trabalho. Ele quer o primeiro emprego, só que ele tem a formação e não tem a bendita da experiência. Então, eu sempre oriento, tá fazendo faculdade, prioriza fazer o estágio. Vai fazer o estágio, começa no segundo, no terceiro ano, mesmo que não dê tempo de você tirar 10 em todas as disciplinas. E fazer Quer dizer que não fique só no acadêmico. Só no acadêmico. Concilie a parte prática, porque a gente sabe que as universidades, faculdades, não eram assim no passado e assim, e continuam, elas tendem para uma questão mais acadêmica, para um viés mais de conteúdo ainda do que de prática, né? E aí o jovem sente essa falta quando ele chega no mercado de trabalho. Exatamente. E hoje a gente observa isso em todas as camadas sociais. Então, eu, por exemplo, a moça que trabalha na minha casa, o filho dela tem o videogame muito melhor que o do meu próprio filho e provavelmente vai entrar mais tarde no mercado de trabalho, que ela já disse que vai priorizar o estudo do filho. Então, isso é uma falácia, porque daí você vai entrar no mercado de trabalho e vão te pedir
experiência. Então, agora, se esse é o cenário, você já fez a faculdade, já terminou o ensino médio e não tem experiência, o que você pode fazer? A gente aqui tem foco na solução. Então, qual que é a solução? Vai fazer um trabalho voluntário, faz trabalho voluntário, se oferece para trabalhar em instituições não governamentais, vai trabalhar na quitanda do tio, na loja do avô, vai se oferecer para fazer algum projeto voluntário, freelancer. Tem muitos sites, inclusive, onde você pode oferecer qualquer tipo de trabalho. Então, tem um site que chama 20 Pila. Você oferece qualquer tipo de trabalho e recebe R$20 como se fosse uma degustação para a pessoa entender quem é você, entender o que você consegue entregar para depois te contratar. E capricha também nas habilidades sociais, porque tem muitos jovens que sofreram muito na pandemia, inclusive, e terminaram a faculdade sem contato social, terminaram o ensino médio à distância. Ficaram no remoto 2 anos? Ficaram no remoto e hoje eles têm dificuldade. Eu já tive que ensinar jovem a cumprimentar uma pessoa e a falar olhando nos olhos. Então, são comportamentos que na entrevista de emprego vão fazer extrema diferença na sua contratação ou não. Um adendo também aos pais. Não vão na entrevista de emprego com seus filhos. Eu fui chamada até para uma pauta recentemente na TV para comentar. O número era mais de 40% dos pais estão indo na entrevista de emprego junto com os seus filhos. 40%? De cada 10 pais, 4 vão na entrevista? Exatamente. Por e não quê? é só levar, você pode ir, pode levar Ficar o lá, seu filho, lá no estacionamento. Na entrevista junto com o jovem. E alguns pais, depois eu fui pesquisar, né, que é um fenômeno até que mundial, querem participar da entrevista. Então, e eu recebo, é engraçado que muitas vezes eu recebo ligação, recebo inbox, oi Thaís, tudo bem? Então, meu filho está procurando um emprego, queria ver se você pode auxiliar. Queria ver É a mãe ou o pai que está fazendo a intermediação. Esse meio de campo. E não ensinando o próprio jovem, até inclusive se comunicar com você. Exatamente, a falar colocar, ao telefone, né? Tem jovem que não fala ao telefone, tem jovem que nunca marcou. Eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa e ela tinha que ir no dentista. Eu vou pedir para minha mãe marcar para mim, porque ela nunca tinha feito uma ligação e agendado um dentista. Então, é esse jovem que a gente tem no mercado de trabalho e pelo fato da gente ter vindo de uma pandemia e muitas empresas estarem em trabalho remoto, ele perde essa chance de se desenvolver também. E é importante que o jovem, quando for procurar emprego, ele coloque experiências de vida no currículo. Não tem experiência formal, você pode colocar, ajudei a minha família, o restaurante da minha família, trabalhei por 3 meses, fazia ali o fluxo de caixa. Desde que o currículo, é bom a gente já entrar nessa questão do currículo, porque você estava falando com os pais, e os pais têm uma dúvida muito grande, porque o pai claro que o pai tem que ajudar o seu filho, não na forma como a Thaís colocou, de ir na entrevista ou de ligar para o filho, mas de orientar o filho, e ainda mais que é uma geração mais dependente, até financeiramente e emocionalmente dos pais, que é a nossa geração. Mas nessa organização do currículo, acho que está bem um ponto, o currículo não tem muita experiência, as pessoas acabam enfeitando, colocando coisas que elas não são, né? Mentindo. Eu vejo pessoas que às vezes colocam lá em inglês. Tenho fluência normal. A pessoa faz uma pergunta em inglês para testar, a pessoa não sabe. Então, é contar a verdade ou contar a verdade, dourar um pouquinho a pílula, vamos dourar a pílula, vamos deixar mais bonita? Como que o pai pode orientar o professor ou mesmo o jovem a fazer um currículo? Olha, sempre com muita integridade, até porque o mercado é pequeno e se você coloca inglês fluente, pode ser que você vá para uma etapa de entrevista em inglês. Então, você já vai ser barrado ali no processo seletivo. E se você diz que, por exemplo, o domínio de Excel, tem muito jovem que perde oportunidade de trabalho por falta de domínio de Excel ou Power BI. E veja, Renato, são os filhos da tecnologia. E hoje, se você for na internet e digitar lá curso de Excel grátis, tem
milhares de cursos que você pode fazer. Então, isso é inadmissível. Porque é uma competência técnica básica. Porque a gente Básica. sabe que tem competências comportamentais que elas têm muito a ver com a personalidade, com a formação da pessoa, ou até cultura, que às vezes a pessoa não teve acesso a uma escola de qualidade, né, um nível de educação básica, e aí a pessoa às vezes não escreve tão bem. Mas um Excel, que é uma coisa muito básica, e Sim. como você falou, tem N cursos gratuitos e muitos intuitivos, inclusive, né? Sim, e é algo que prejudica. Então é importante colocar nesse currículo cursos. Daí a pessoa fala, mas eu não tenho curso, meu filho não tem curso. Então vamos fazer os cursos, vamos foco na solução. Qualquer solução, vamos entrar ali no YouTube e vamos ver que cursos você pode fazer gratuitamente e colocar isso Quer no dizer que currículo. antes de você pensar na recolocação, você prepara esse jovem, porque se eu vou lá com meu filho e digo, olha, meu filho quer um emprego tal, 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 tal. Você vai ver que ele tem um currículo frágil, não no sentido só da fragilidade da apresentação, porque faltam elementos. Você orienta, você dá um tempo para esses jovens se preparar? Me explica um pouquinho esse teu. Sim, a gente até inclusive às vezes Quase uma mentoria. faz uma mentoria, escolhe alguns cursos, então verifica onde ele pode fazer um projeto voluntário, um trabalho voluntário, e às vezes na própria história dele, eu sempre pergunto, você já foi representante de turma? Ah, você já participou de escoteiro? Você já foi líder de alguma comunidade? Tudo isso a gente deve sim colocar no currículo. Tudo que foi feito, que não era o que todo mundo fazia, que você teve um mínimo de destaque. Então, tudo isso é extremamente importante. Às vezes a gente fica pensando. Lembra, em algumas férias, eu lembro que uma vez eu assessorei um jovem que ele ajudou a família, numas férias, a reformar a casa. Olha que legal. Ele trabalhou praticamente de auxiliar, de ajudante de pedreiro, e a gente colocou isso de uma maneira muito elegante no currículo. Alguns jovens também que estão trabalhando de motorista de aplicativo. É legal colocar no currículo, porque o que isso mostra? Humildade, versatilidade, mostra que você teve que trabalhar a sua comunicação, que você teve que Claro que o trabalhar com motorista metas, comunica, com claro, regras. dentro de um sistema, né, estruturado. Sim, então toda experiência é válida. A gente necessariamente deve colocar isso no currículo. Thaís, o papo tá maravilhoso, mas nosso tempo é muito exíguo, então a gente tem que encerrar aqui na televisão, mas a gente sabe que você pode continuar esse papo lá no YouTube do Instituto Casagrande, TV Casagrande Educação, a gente vai continuar esse papo gostoso aqui, mas aqui na TV. A gente está encerrando, valeu muito por essas dicas, então quer deixar rapidamente, em 30 segundos, tua mensagem final para os pais, deixa teu contato também aqui, Thaís. Sim, meu contato é Thaís Targa, Thaís sem H, pode digitar aí na internet que você vai achar todas as minhas redes sociais. E quer ser útil para o seu filho, ensina ele a andar com as próprias pernas. A gente precisa, aceita que dói menos, e isso vai ser necessário, senão ele vai ter que aprender e aprender sofrendo em outros locais. E isso eu tenho certeza que você não quer, né? A Thaís não falou, mas ela também é mãe, nós estávamos falando sobre o filho dela agora na escola. Então fica aí a dica, eu espero que você tenha gostado, eu adorei este papo, a gente se encontra no próximo programa, na Prosa Educativa, e como eu falei, quem quiser, continua com a gente no Instituto Casagrande lá no YouTube. Um beijão para cada um, para cada uma, e até a próxima oportunidade que a gente vai ter aqui na TV Evangelizar e no Instituto Casagrande, no nosso Prosa Educativa.